Aqui no É Pra Você, divulgamos boas práticas do serviço público e sempre propomos debates de temas relevantes sobre o serviço público. Em 2020, plena pandemia, estamos aí acompanhando dezenas de denúncias de corrupção contra o erário, a instalação de uma grave crise econômica nacional complexa, e estamos diante de uma proposta de reforma administrativa que desmonta o serviço público, né? Coloca o servidor como vilão. E é nesse cenário que o programa É Pra Você convidou procuradores de câmaras municipais para falar sobre o papel do procurador nos legislativos e debater a importância desse servidor público, já que a maioria da população ainda não conhece essa função tão essencial que, dentre outras atividades do setor público, dos legislativos, faz o exame da legalidade de propostas de lei, licitações, contratos, presta auxílio a vereadores e em assuntos jurídicos da Câmara de Vereadores, né? E aqui, então, a gente saúda com muita alegria mesmo, os nossos convidados de hoje, né? Eu tenho o prazer de desfrutar da amizade pessoal, colega da Câmara Municipal de São Paulo, a doutora Maria Nazaré Lins Barbosa, que muito nos honra com a visita, procuradora-chefe da Câmara Municipal de São Paulo e doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vinda, doutora Nazaré, e também o doutor Caio Magalhães Baldini Figueira, procurador legislativo da Câmara Municipal de Angra dos Reis, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional pela Universidade de Pisa, na Itália, e especialista em Direito Público pela Universidade em Anguera. É com muita alegria, então, que eu peço, por gentileza, que a doutora Nazaré faça a sua apresentação inicial. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia ao meu colega, procurador da Câmara de Angra dos Reis. É uma satisfação imensa para mim estar aqui nesse programa, promovido pela FENALEGES, que tem promovido tantos debates e encontros relevantes para todos os servidores públicos legislativos. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. É nossa, doutora Nazaré. Doutor Caio, por favor, a sua saudação inicial. Eu queria primeiro aí deixar os meus agradecimentos pelo convite, cumprimentar aí o doutor Antônio Carlos, a doutora Maria Nazaré, trazer uma perspectiva um pouco diferente, uma vez aí que os colegas trabalham em uma Câmara Municipal de um município, o maior município do país. Aqui eu vou retratar, de repente, um cenário de um município menor, uma instituição menor e algo que também reflete uma realidade de boa parte dos municípios brasileiros. Então, é uma honra estar aqui presente, cumprimentando os colegas aí e agradecer o convite. O prazer é nosso, doutor Caio. E o fato de ter mencionado uma Câmara do São Paulo, Angra dos Reis, uma característica um pouco diferente, esse é um dos objetivos do nosso programa, fazer essa integração dos diversos universos, as diversas realidades. E aí, eu perguntaria aos dois, né, que aqui no É Pra Você, nós temos o princípio de ser um programa que acrescente algo ao cidadão, que contribua com o conhecimento dele sobre o serviço público. Por isso, eu gostaria que os senhores dessem uma breve explicação para quem está nos assistindo sobre quais são as principais atribuições de um procurador municipal. Doutora Nazaré, por favor. Bom dia. Na Câmara Municipal de São Paulo, nós temos na nossa Procuradoria, especializada em atendimento ao Poder Legislativo, duas áreas distintas de atribuição. As primeiras dizem respeito à atuação junto ao processo legislativo propriamente dito. Então, nós auxiliamos os parlamentares na própria elaboração de um projeto de lei, adequando a ideia do parlamentar a uma técnica de redação legislativa. A gente faz isso por meio de um setor de elaboração legislativa.
Depois, nós assessoramos o parlamentar e a própria Comissão de Constituição e Justiça no decorrer da tramitação daquele projeto de lei. Então, a gente, quando uma propositura é apresentada, nós fazemos uma pesquisa em relação se há outros projetos de lei tramitando com aquele mesmo objeto, ou essa matéria já foi tratada em âmbito federal, estadual, municipal. É um trabalho de pesquisa e análise prévia da propositura. E depois nós assessoramos a Constituição de Justiça, observando aquele projeto sob o prisma da legalidade, da constitucionalidade. Então, nós elaboramos uma minuta de parecer sobre aquela propositura para a Comissão de Justiça, né? E, finalmente, depois de um debate, uma tramitação e, eventualmente, a aprovação daquele projeto de lei em plenário, após ter tramitado perante todas as comissões encarregadas, né, da discussão daquela matéria, nós finalizamos, digamos assim, a publicação daquela lei, já disponibilizando no site da Câmara Municipal aquela lei com todas as remissões, links, correlatos àquela lei, de tal modo que o cidadão, ao ver a lei que foi aprovada, já vê também quais as leis que ela altera, eventual legislação relacionada a ela. Então, todo esse é o trabalho da Procuradoria por meio de 4 setores: o setor de elaboração legislativa, o setor de análise prévia de proposituras, o setor do processo legislativo e o setor que sistematiza a legislação. Tudo isso é um trabalho da Procuradoria Legislativa junto à Câmara Municipal de São Paulo. Mas, além disso, nós temos um trabalho, não menos relevante, que diz respeito à atuação administrativa da Câmara. Então, na elaboração dos contratos, dos editais de licitação, a gente tem um setor de contratos e licitações, também formado por procuradores. No acompanhamento das ações judiciais, das quais a Câmara seja parte, nós temos um setor judicial, que responde por ações diretas de inconstitucionalidade, mandados de segurança, eventuais ações públicas, ações civis públicas, ofícios que são encaminhados pelo Ministério Público. Então, tudo isso o setor judicial acompanha. E, finalmente, um setor jurídico-administrativo que assessora a Câmara Municipal no que diz respeito a pareceres que dizem respeito ao funcionalismo público, matérias de direito eleitoral, matérias de direito administrativo que não sejam contratos e licitações. Tudo isso é analisado pelo nosso setor de consultoria jurídico-administrativa da Procuradoria. Então, são várias atribuições, tanto no que diz respeito à atuação do parlamentar enquanto atuante do processo legislativo, e toda a assessoria, a mesa diretora, no que diz respeito à superintendência administrativa da casa. Tivemos aí um leque bastante amplo das atribuições da Procuradoria, né? E aí, para a sua resposta, doutor Caio, eu levanto até essa questão, né? Seja a Câmara Municipal de São Paulo, a maior do Brasil, seja Angra dos Reis, que é uma belíssima cidade que eu tenho o prazer de conhecer também, mas de um outro porte, o papel constitucional e institucional da Casa Legislativa são os mesmos, né? É o mesmo papel. Mas, então, agora, a sua colocação, doutor. Eu faria um breve comparativo aqui com as varas únicas com as varas especializadas, né? A Câmara Municipal de Angra tem um funcionalismo muito mais enxugado, muito menor, né? Por conta do porte do município, não enxugado no sentido de defasagem, mas no sentido de porte municipal, efetivamente, e por isso acaba que essas várias atribuições mencionadas pela doutora Maria Nazaré acabam sendo colocadas diretamente como um único setor, que é a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal em Angra, em que trabalhamos de forma mais ampla, né, lidando com vários elementos desses retratados.
Então, nós fazemos a análise também das questões relativas à licitação, por conta da disposição expressa da Lei 8666, né, da Lei de Licitações, assim como fazemos também toda essa sustentação da representatividade do Legislativo, que acredito eu ser fundamental e ser papel institucional que deve ser levado aí cada vez com maior seriedade, uma vez que é visível, né, a defasagem, os graves problemas encontrados pelo Legislativo, principalmente no pós-Constituição de 67, em que a centralização de poder no Executivo acaba por colocar o Legislativo para escanteio, e isso acabou virando uma espécie de herança para a Constituição de 88, e que nós estamos caminhando ainda com o Legislativo se encontrando ainda com institucionalização, como elemento de força, e, inclusive, neste ponto, encontrando a sua própria autonomia, a sua independência, para além do texto constitucional, mas como elemento efetivador, como elemento de instrumentos, como elemento para instrumento social, algo que vem sendo retratado agora, mais recentemente, ou seja, a gente precisou de muito tempo, ainda precisa de muito tempo ainda, talvez não muito, mas ainda um tempo, um caminhar, para justamente quebrar toda essa centralização que nós percebemos. E, por fim, aí, somente para deixar como uma questão de democratização do papel, inclusive, das procuradorias, me parece que o mais importante aí é a verificação da essencialidade da advocacia como instrumento de justiça, isso, inclusive, no próprio texto constitucional, no artigo 133, mas eu acho que minha percepção é que aqueles servidores que se dedicam, aqueles funcionários que, ao longo da sua vida, se verteram para o serviço público, ou seja, se dedicaram à aprovação num concurso e, posteriormente, a sua efetividade como servidor, me parece algo a ser defendido pela sociedade, até por conta desta quebra com paradigmas que tínhamos no passado de vincularmos o indivíduo à instituição, né? Acho que essa quebra é fundamental para que a gente tenha uma mentalidade mais institucional, mais pública e cada vez menos privada, cada vez menos vinculada a pessoas e mais vinculada a instituições. Muito bem colocado, doutor Caio. E isso é inevitável me remeter a algumas experiênciazinhas que vivemos. Há alguns anos, algumas eleições atrás, nós fomos convidados por um grupo de pessoas, numa Assembleia Legislativa de um estado do Norte, a fazer uma conversa na Assembleia Legislativa com todos os vereadores eleitos no estado. E estávamos lá e o nosso papel, o FENALEGES, foi levar a mensagem sobre o papel dos servidores efetivos, comissionados, o equilíbrio desses servidores para a vida sadia da instituição. Né? E estávamos aí falando um pouco isso com o presidente de uma Câmara, doutor Nazaré, nos interrompe e fala assim, doutor Carlos, eu sei o que você está falando aí, né? Porque na nossa Câmara renovou 100% dos vereadores e 100% dos servidores eram cargos comissionados. Em 31 de dezembro, eles exoneraram todo mundo. Nós não sabíamos quem tinha a chave da Câmara para nós assumirmos, quando fomos assumir. Então, nós estávamos exatamente levantando essa questão. E isso nos remete, só para fazer mais um breve comentário, que defendemos, nós temos câmaras, bastante câmaras pequenas, em que os servidores, um ou dois servidores que atendem a Câmara são servidores da Prefeitura. Tá? O que nós entendemos como uma estrutura básica, mínima, necessária para uma Câmara exercer esse papel de independência a que se referiram, é ter concursados o procurador legislativo, um administrativo, tá, que cuide das finanças, inclusive, da Câmara, e um servidor comissionado para atender à estrutura política. Seria a estrutura mínima que nós defendemos. E isso, só terminando essa observação,
a FENALEGES participou junto com a União dos Vereadores do Brasil, em Brasília. Foi uma iniciativa da FENALEGES que se criasse a Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento dos Legislativos Municipais. E estamos aí tocando com os parceiros. Mas aqui, então, eu fico com a pergunta, né, para a doutora Nazaré. Diante desse quadro, qual a importância de um legislativo municipal ter apoio técnico jurídico que avalie os projetos de lei, por exemplo? Qual a importância da Procuradoria no legislativo? Esse é um assunto até delicado, Antônio Carlos, porque exige do procurador legislativo uma postura muito clara em relação ao seu papel, que não é o de ser dono da verdade, por várias razões. Em primeiro lugar, porque o direito em si não é uma ciência exata, e a lei sempre admite diferentes, digamos, ângulos, né, de análise, de interpretação. Exceto quando há uma súmula vinculante, uma jurisprudência já muito consolidada no Supremo Tribunal Federal, a gente pode afirmar com segurança que um determinado projeto, por exemplo, é inconstitucional, por vício de iniciativa, que seja. Mas, ainda num caso como esse, sempre é possível que o parlamentar deseje apresentar aquele projeto de lei, ainda que sabidamente haja vício de iniciativa ou não é uma matéria de competência municipal, mas ele quer suscitar uma questão, e isso politicamente pode ser muito relevante e importante. Eu dou aqui um exemplo que eu muitas vezes menciono. O município de São Paulo, anos atrás, ainda na década de 90, suscitou uma lei que tornava obrigatório o uso de cinto de segurança na cidade de São Paulo, que seria matéria da União, como de fato veio a ser reconhecido posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, o fato de um parlamentar da cidade de São Paulo ter tido essa iniciativa suscitou uma questão relevantíssima, um debate nacional, e, posteriormente, o Código Nacional de Trânsito exigiu o cinto de segurança. Ou seja, ainda que juridicamente, tecnicamente, nós devamos orientar, neste caso, né, ao parlamentar, à mesa diretora, ou à Câmara, sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de uma propositura, era importante politicamente trazer aquele debate. Por isso, eu acho muito importante, embora isso seja um ponto polêmico, que quando a Procuradoria Jurídica assessoram a Comissão de Justiça, por exemplo, que esse parecer ou essa minuta seja simplesmente uma proposta de análise, uma facilitação do trabalho do parlamentar, e não necessariamente seja assinado pelo procurador com a sua OAB. Né? Não, é uma minuta. Quem vai analisar sobre a legalidade, a constitucionalidade, quem tem essa função é a Comissão de Justiça, são os parlamentares, não é o procurador em si, né, que está ali dando um parecer, até porque, se eventualmente houver uma ação direta de inconstitucionalidade em relação àquela lei já aprovada, é a mesma Procuradoria que vai precisar defender a constitucionalidade daquela norma. Portanto, eu não tenho nenhum problema em assessorar, no momento em que há, digamos assim, o debate legislativo, de uma maneira, digamos assim, a título de subsídio, né, jurídico para a análise da Comissão de Justiça, que depois irá avaliar, sim, se é constitucional, se não é, se é legal. Por quê? Porque essa análise é jurídica, mas ela é principalmente política. E aí não é o procurador, entre aspas, o dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Então, acho muito importante, nesse papel de assessoria no processo legislativo, nós temos consciência de que nós não somos eleitos pela população, portanto, não somos nós que damos aqui o tom da relevância da discussão daquela matéria pelo parlamento, e tampouco somos donos, digamos assim, da verdade jurídica em última instância. Quem analisa, em última instância, a conformidade de uma determinada lei ao ordenamento jurídico é o Supremo Tribunal Federal, não somos nós. Nós, sim, devemos orientar e dar esse subsídio com a máxima elegância, com a máxima competência, com a máxima diligência, mas tendo consciência dos limites e do alcance do nosso papel. Como só seria de se esperar, uma colocação muito lúcida, doutora Nazaré, muito abrangente, e
apropriada deste papel da Procuradoria. Excelente. E aí isso nos leva, doutor Caio, a uma questão que se entrelaça. Por que as câmaras, né, assim como qualquer cidadão brasileiro, precisa de um setor que esteja responsável pela sua defesa jurídica e também como esclarecer bem para o cidadão que nos acompanha, né, porque é comum as pessoas pensarem que equivocadamente de que vocês defendem os políticos. Então, dá uma elucidada bem para essa questão também, doutor Caio. Muito bom, Antônio. É até importante esse espaço para falar sobre isso, né? A Procuradoria e os procuradores legislativos, né, eles não têm o papel institucional de sustentação e tutela do parlamentar, né? Para isso, o parlamentar tem uma estrutura específica própria. O nosso papel é de defesa e sustentação institucional, até em tutela da própria sociedade. O que acaba acontecendo é que nós temos ainda no Brasil uma sociedade ainda que analisa os aspectos numa perspectiva individual e não institucional, não num aspecto geral. Mas todos nós da sociedade vivemos em dinâmicas, no nosso caso atual, né, pós-Constituição de 88, numa dinâmica democrática, em que o legislativo exerce justamente essa representação da sociedade. Então, o procurador do legislativo, enquanto atuante na sua função específica de tutela da autonomia, da independência, assim como na parte administrativa e jurídica do legislativo, acaba como sendo alguém que sustenta juridicamente, dá alicerce jurídico para essa representatividade social no âmbito de decisões políticas realizadas. Então, ali você vai ter uma verificação de elementos de compatibilidade com a Constituição, com o ordenamento jurídico. Ali você vai ter verificações mais claras, menos obscuras e menos pessoais, mais institucionais. O papel, então, essencial e importantíssimo, que me parece aquele o maior de se afirmar para a população, é que o procurador tem a sua essencialidade como elemento de alicerce efetivo dessa representatividade. Quando você vai lá e deposita em seu vereador um voto, ele vai compor um órgão colegiado chamado Câmara Municipal, e essa Câmara Municipal exerce a representação daquele seu voto, dos seus interesses. E é nesta representação que o procurador vai exercer ali o alicerce jurídico desta representatividade. Então, o papel é efetivamente de uma tutela de uma parte da nossa organização social. É sempre importante, aí, refletindo na fala da doutora Maria Nazaré, que o procurador do Legislativo tem uma função paralela ao procurador do município, né? Uma função paralela no sentido de que compomos um órgão municipal que tem ali a sua autonomia e independência, mas ambos se encontram dentro de uma mesma esfera estatal, que é o município. Só que os procuradores do Legislativo fazem a sustentação, fazem a tutela, a defesa jurídica deste órgão da Câmara Municipal. Ou seja, em última análise, fazem a defesa do interesse representado, do interesse legitimado através da representação pelo voto à sociedade. Acredito que esse seja o aspecto mais fundamental da existência de procuratórios próprios do Legislativo, e me parece bastante claro a evolução que tivemos desde a incidência da Constituição de 88, a evolução do serviço público, quando adotamos uma série de dinâmicas para tornar impessoal, mais eficiente, mais adequado, e assim também como adequar também o acesso aos cargos públicos por meio de concurso. Tornamos também a máquina pública mais eficiente, não estou aqui descaracterizando os cargos de provimento e comissão, coisas que eu acho essenciais também, basicamente para institucionalizar a máquina pública de uma forma em que o trabalho da administração, o trabalho do procurador, seja um trabalho institucional e não vinculado a perspectivas pessoais e individuais. Então, nosso trabalho é sustentação da representatividade que esse indivíduo, que esse membro da sociedade confere por meio do seu voto.
foi feita uma análise bastante abrangente nos dois casos. Agradecemos bastante. Estamos caminhando aí para os minutos finais do nosso debate, mas nós temos algumas perguntas para deixar registrado assim, né? E aí, doutora Nazaré, a senhora tem aí a quantidade de processos que passam pelo no período de um mês, por exemplo, né? Seria interessante passar esse número para quem está nos assistindo, ter uma ideia do volume de trabalho desempenhado pelos servidores do setor. Nos dê uma visão disso, doutor. Olha, em relação aos projetos de lei, em média, vai de 80 a 100 projetos de lei que são analisados, primeiro, sob o prisma da análise prévia, ou seja, vemos qual é a legislação correlata, se há algum outro projeto que também dispõe sobre aquele assunto, e projetos que a gente vai assessorando semanalmente nas reuniões da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa, né? E apenas eu também gostaria de ressaltar que, em termos de contratos, nós temos mais de 200 contratos no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, que significa que muitos deles, a imensa maioria, são objeto de licitação prévia, também supõe um trabalho nosso aqui administrativo, né? E ressaltar, pegando o gancho no que falou o doutor Caio, que, de fato, a gente faz a defesa e a representação da Câmara, não dos parlamentares. A gente representa os parlamentares apenas se ele atua enquanto titular daquele mandato, por exemplo. Tivemos um caso recente aqui na Câmara Municipal de São Paulo, em que um vereador sofreu, enfim, inclusive até um inquérito, por um ato que ele praticou enquanto presidente de uma comissão parlamentar de inquérito. Neste caso, nós fazemos, né, a defesa desse parlamentar, porque ele atuava enquanto presidente de uma comissão parlamentar de inquérito e não enquanto um vereador específico por atos que ele pratique isoladamente. É diferente, né? E é muito importante também isso que falava o doutor Caio, de haver uma procuradoria legislativa, que não se confunde com a procuradoria do município. Por quê? Porque, além de legislar, uma função essencial do legislativo é fiscalizar o executivo. E, eventualmente, pode haver até conflito de interesse, né? Portanto, por exemplo, em uma comissão parlamentar de inquérito que investigue qualquer assunto relacionado à atuação do próprio Poder Executivo, obviamente, o procurador da Câmara não deve ser distinto de um procurador do município, né? Portanto, a gente tem, sim, um volume de trabalho relevante, bastante relevante, e também entendemos muito necessário haver essa distinção entre a Procuradoria do Legislativo e a Procuradoria do Executivo. Doutor, eu faço a mesma colocação ao senhor, né? Qual é, então, esse volume, para darmos uma dimensão de volumes de um município como São Paulo e Angra dos Reis, por exemplo, os legislativos? Nós, como eu falei, né, a Procuradoria da Câmara de Angra dos Reis atua de forma um pouco diferente da Câmara Municipal de São Paulo. Nós não temos quadro funcional e nem abrangência, nem corpo, como tem uma Câmara Municipal de São Paulo, né? Diria que nós somos o espécie do faz-tudo, assim, para deixar uma fala mais coloquial, vamos chamar assim, em que nós atuamos ali diuturnamente com vários casos diferentes, né? Consultas quanto à normatividade e no mesmo lado ali do processo da consulta quanto à característica constitucional de uma determinada norma, vai ter do lado ali um processo que é referente à licitação, uma requisição de um servidor público. Eu não sei se conseguiria te expressar isso em números exatos, até porque a Câmara Municipal de Angra não tem esse estudo específico. Talvez depois possa solicitar deles aí uma análise específica de como está sendo essa questão, né? Como está sendo a abrangência desses trabalhos agora, mas nós também, essa é uma questão importante de ser analisada, né? A Procuradoria, muitas ocasiões, ela não atua somente no papel e somente no processo. Essa análise da verificação imediata em um órgão colegiado,
em que você tem que estar fazendo a prestação de serviço de assessoria imediata, é uma análise, algo fundamental e que é muito cobrado, muito questionado, é algo que exige muito da Procuradoria, essa assessoria imediata. Então, numa Câmara Municipal de um município menor como é o nosso, é muito comum o próprio presidente do Legislativo convocar a Procuradoria para saber, por exemplo, qual o instrumento a ser realizado para a contratação de um determinado serviço ou determinada compra. Então, ele convoca um membro da Procuradoria para ter a orientação e, a partir dali, dar início ao processo administrativo necessário. Então, eu diria que, em volume de processo, eu não tenho esse número para te passar, peço desculpas por tal, até porque, como eu falei, confunde-se muito nessa ideia do faz tudo, mas acredito e tenho a certeza nesse ponto dessa demanda ser muito vinculada justamente a esse alicerce que eu mencionei anteriormente. O fato de o legislativo ser um representante da sociedade é como se cada indivíduo constantemente estivesse consultando um procuratório para saber se as medidas adotadas são adequadas, não são adequadas, até que ponto é possível aquilo e aquilo está em acordo com o ordenamento jurídico. O senhor me permite uma observação? Bom, prestar a minha solidariedade ao colega doutor Caio, que, embora nós tenhamos uma procuradoria já, digamos, com maior número de pessoas e toda uma estrutura muito mais consolidada, né, em função dos anos já em que existe, né, uma procuradoria legislativa aqui em São Paulo, nós também nos sentimos assim. Nós somos faz tudo. Além dos processos formais, nós assessoramos para qualquer questão. E isso acontece também, eu penso, né, para muitos advogados, independentemente de trabalharem na área pública. Se há um advogado na família, ele tem que resolver o problema de contrato, de aluguel, de família, de qualquer assunto, e a gente não sabe, né? O direito do trabalho tem 1000 especificidades, né? Mas nas câmaras a gente tem que ser uma espécie de advogado geral, assim, para qualquer questão, e são muitas e diferentes, digamos, momentos, por diferentes parlamentares. Então, é muito importante, doutor Antônio Carlos, esse trabalho que faz a Finalegis de procurar unir, de procurar fazer com que, especialmente nas câmaras menores, os procuradores não se sintam tão sós, né? Não só os procuradores, mas também os assessores e mesmo aqueles que trabalham e ocupam cargos em comissão, né? Todos nós precisamos trocar ideias e nos ajudar mutuamente, porque as demandas são muitas e muitas delas informais. Bem colocado, e essa integração que eu acho que a Finalegis procura fazer mesmo, doutor Nazaré, doutor Caio, vamos pegar realidades distintas, né, vamos pegar situações diferentes para fazer uma abordagem, mas no frigir dos ovos a importância do poder legislativo na vida do cidadão. Isso é o que nós procuramos explicar sempre. E aí vamos para a pergunta final para cada um. E eu, então, já aproveito, doutora Nazaré, e pergunto, tem as comissões, né, temáticas das câmaras municipais. Qual o papel dos procuradores nessas comissões? Eu já sei, até que comentou um pouco sobre isso mais atrás, mas, vamos dizer, dar uma visão específica nas comissões. Então, em relação à Comissão de Constituição e Justiça, a gente tem uma assessoria direta e constante em relação à análise da legalidade ou constitucionalidade de todos os projetos que são apresentados. Em relação às demais comissões temáticas, por exemplo, a Comissão de Administração Pública, a Comissão de Educação, a Comissão de Finanças ou quaisquer outras, nós prestamos uma assessoria regimental, ou seja, nós acompanhamos essas reuniões e, se houver alguma dúvida em relação ao regimento, a forma como ela atua, nós estamos ali de plantão para dar esta assessoria, né? O mesmo se passa nas comissões parlamentares de inquérito, que tem uma maior complexidade, então nós prestamos uma assessoria regimental, ou seja, nós não entramos no mérito daquilo que está sendo investigado, nós assessoramos o procedimento, a forma como se
se processa, digamos assim, os trabalhos daquela comissão. Isso vale também para a corregedoria parlamentar, né? E também, né, nós prestamos assessoria às comissões processantes disciplinares no âmbito administrativo, às comissões de sindicância, sempre zelando pela lisura, pela correção daquele procedimento. Perfeito. E aí, então, com isso, eu vou para a pergunta, doutor Caio. Qual é hoje, assim, o maior desafio dos procuradores municipais, legislativos municipais? Qual é o maior desafio? Eu acho que o maior desafio hoje é vencer essa percepção social deslegitimadora do papel do servidor público. Acho que isso é um instrumento que nós precisamos deixar bastante evidente, que essa dedicação ao serviço público se dá em prol de um ambiente geral, em prol de uma instituição, em prol de um elemento que fixa a democracia brasileira, que fixa as instituições e acaba por gerar a legitimação, inclusive, das próprias manifestações dessa democracia, né? Então, acho que o papel hoje mais importante, não só dos procuradores, mas como servidores gerais, é de conseguir evidenciar essa importância do papel do servidor e, mais do que isso, no âmbito específico, evidenciar, tornar claro para a população que o nosso papel, enquanto procuradores do Legislativo, não é o de sustentação a partir do dinheiro, de percepção de verba, né, de remuneração do dinheiro público, não é de auxiliar parlamentares, mas sim o de fazer uma análise e uma sustentação institucional, ou seja, em última análise, é basicamente trazer um respaldo técnico para o voto desse indivíduo, é trazer um alicerce elementar e fundamental para justamente legitimar o voto, não só no âmbito do executivo municipal, como também no âmbito do legislativo. E aí, me permitindo um pequeno parêntese, é que, decorrente aí, inclusive, da obra do nosso grande mestre de Lopes Meireles, né, que cunhou a ideia central da forma como vemos a organização administrativa, o papel do procurador do Legislativo cada vez tem sido mais importante, principalmente pelo fator que a doutora Maria Nazaré acabou de nos trazer, da necessidade da tutela dessa autonomia, e principalmente em casos em que há esse conflito direto de interesse entre o Executivo Municipal e o Legislativo Municipal. Ou seja, apesar de ser um procuratório próprio do órgão legislativo, a Procuradoria do Legislativo não deixa de fazer uma sustentação de papel fundamental do município, que é o papel legislativo. A gente tem que começar a perceber que o legislativo tem uma importância tão fundamental, é elemento tão imprescindível ao Estado quanto é o elemento do executivo, pois sem o legislativo a gente não tem nem a fiscalização efetiva do executivo, que hoje a sociedade acaba refletindo muito vinculada ao judiciário, mas não, o legislativo acaba fazendo a sua atuação direta, inclusive mais vinculada ao aspecto político, que é algo elementar na nossa sociedade. E outra questão é o fator de que essa aproximação com procuratórios próprios do Legislativo traz essa legitimidade específica para o voto, traz essa legitimidade específica de representação desse indivíduo, desse membro da sociedade, enquanto olhando para a sua Câmara de Vereadores. Então, eu acredito que o maior papel seja tornar isso evidente, algo que tem sido divulgado amplamente aí pela FENALEGES, através de cursos e tudo mais. A Câmara Municipal de Angra dos Reis, inclusive, no ano de 2017, salvo engano, agora foi 17 ou 18, instaurou a sua escola do Legislativo, muito em decorrência dos cursos, da aproximação com os órgãos da FENALEGES, da APROLEGES, Associação Nacional dos Procuradores Legislativos, CONACAT,
esses vários instrumentos acabam ampliando o horizonte de câmaras municipais, inclusive menores, como a de Angra dos Reis, e acabam por permitir instituições de mecanismos de conferir à sociedade uma resposta. A escola do legislativo nada mais é do que essa resposta. Costumo sempre fazer uma seguinte percepção quando em reunião eu falo: o legislativo tem que parar um pouco de se relegar a mero passivo e começar a ser também um ativo social para além da pessoa do vereador. Ele pode ser um ativo como órgão, ele pode ser um ativo para além do indivíduo e da pessoa do parlamentar, mas para traduzir o parlamentar como um elemento desse órgão, né? Então, eu diria que este é o papel mais importante, traduzir essa essencialidade do advogado e do procurador próprio para a justiça e para o legislativo, para transmitir isso para a sociedade. Excelente. Então, depois da aula que tivemos hoje, a edição do É Pra Você fica por aqui, e agradecendo profundamente os nossos convidados e a você que nos assistiu, que tenha gostado, né, que tenha sido útil o tema de hoje, né? Aqui no canal da FENALEGES, você encontra outros vídeos do programa É Pra Você, que falam sobre o serviço público. Assista, compartilhe e, principalmente agora, eu peço que se despeçam, por favor, primeiro, doutor Caio, e encerrando a doutora Nazaré. Por favor, as suas palavras finais. Eu queria agradecer muito o convite. É muito importante justamente esses canais de divulgação, tanto funcional, nesse mês, que é o mês do servidor público, né, de perceber e resgatar essa importância do serviço público, do servidor público como elemento de institucionalização e publicização do direito. E, por fim, agradecer a doutora Maria Nazaré, agradecer ao doutor Antônio Carlos aí a recepção, a Sônia, né, que fez ali o contato direto, imediato, ali, muito educada, agradecer o convite, e mais do que isso, acho que qualquer servidor público tem, para além das suas funções, ali, atribuições típicas de Estado, ali, né, ele tem também um papel, para além disso, que é este de levar informação, é este de ampliar e de divulgar para a sociedade, efetivamente, tudo aquilo que ele faz e respaldar necessariamente toda essa entrega que nós devemos ter enquanto funcionários, enquanto servidores, justamente do público, justamente do âmbito social. Tá? Então, eu deixo aqui a minha despedida, agradeço novamente muito o convite, para mim é uma honra estar aqui presente, e deixo aqui um grande abraço e um parabéns para nós aí, enquanto servidores, nesse mês do servidor público. Doutora Nazaré, por gentileza, encerre o programa. Uma grande responsabilidade encerrar o programa, promovido pela FENALEGES, com tanto carinho, com tanto interesse público. Eu acho que isso é, assim, digamos, o nosso norte, né? Tanto para aqueles que exercem o papel de agentes públicos como servidores, como aqueles que são agentes políticos, né? Atuar com esse foco no cidadão, com esse foco de valorização das instituições democráticas, e o Poder Legislativo é essencial para a valorização e para a realização da democracia, e procurar sempre estar aprendendo, trocando experiências, trocando ideias, valorizar essas carreiras de Estado, as carreiras públicas, e, ao mesmo tempo, a relevância do papel do político e do trabalho que faz, né, o Poder Legislativo em todas as suas instâncias, nos mais de 5.000 municípios da federação. Eu me sinto muito feliz de estar participando aqui desse É Pra Você. E eu me sinto também destinatária deste programa. Obrigada por me oferecer essa possibilidade, tanto de participar como de assistir. Muito obrigada.